Olá, tudo bem, pessoal? Nós estamos iniciando esta live. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema que está escrito aí. Um crente, um cristão sincero, ele pode estar ensinando heresias? Nós estamos vivendo dias de pessoas que leem pouco a Bíblia e que, na verdade, muita gente querendo ensinar, muitas pessoas querendo ser professores, querendo trabalhar com o ensino bíblico, querendo dar aula na escola dominical, querendo ser pregador. Mas, infelizmente, nós temos pouquíssimas pessoas que estão preparadas para isso. Tem muita gente pregando? Muita gente pregando. Tem muita gente ensinando? Muita gente ensinando. Muita gente fazendo curso de teologia? Muita gente fazendo curso de teologia. Agora, e as bases para esses cursos, as pessoas que estão fazendo esses cursos, da onde vêm esses cursos? Elas sabem se esses cursos têm uma estrutura boa para estar ensinando elas? Então nós precisamos entender que pregar a palavra de Deus é algo muito sério. Não é porque eu tenho chamado que eu já estou apto para pregar. Por exemplo, eu tenho comigo que uma pessoa, um neófito, uma pessoa neófita, quer dizer, uma pessoa inexperiente. Porque o neófito não é só o novo convertido, o neófito é a pessoa que não tem experiência. Às vezes a pessoa ela tem 10, 15 anos de convertida e é neófita, porque ela não tem experiência com Deus, ela não tem experiência com a palavra de Deus, ela não tem experiência com pessoas, então ela não tem uma estrutura para estar pregando. Pregar a palavra de Deus exige experiência com Deus, exige experiência com a palavra de Deus e exige experiências com pessoas. Ministrar a palavra de Deus exige maturidade. E a única forma de se ter maturidade, primeiro, é tendo experiência com Deus, tem que ter um encontro real com Deus. Segundo, tem que ter experiência com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos amadurece. E terceiro, precisa ter experiência com pessoas. Então, muitas vezes o pregador não quer ter experiência negativa com pessoas. Isso não lhe vai trazer maturidade. Quem quer pregar a palavra de Deus como ela é, precisa falar como Paulo falou. Eu sei estar bem em todas as coisas, em todas as situações. Porque Paulo teve muitas experiências com Deus, Paulo teve muitas experiências com a palavra, inclusive foi usado por Deus para escrever a palavra, foi inspirado para escrever muitos textos bíblicos. E Paulo teve experiências com pessoas. Ele disse que Alexandre, o latoeiro, me abandonou. Ele fala de pessoas que ele conviveu, ele fala de falsos irmãos, ele fala de pessoas que o traíram. Então Paulo teve experiência com Deus, Paulo teve experiência com a palavra de Deus e Paulo teve experiência com pessoas. Para sermos pregadores, para sermos ensinadores, para pastorearmos, para sermos obreiros, precisamos ter experiências com Deus, com a palavra de Deus e experiência com pessoas. Nem sempre as experiências com Deus elas são experiências doces. Por exemplo, nós vemos Jacó. Jacó, quando ele teve a sua principal experiência com Deus, ele foi machucado por Deus. Tanto que ele passou o restante da vida puxando da perna, e quando ele vai para o val de Jaboque, ele tem um encontro com Deus e Deus lhe toca na coxa, no nervo da sua coxa, e ele passa a andar mancando. Então a experiência que Jacó teve com Deus foi uma experiência boa, positiva, mas porém não foi doce. Então nós queremos ter experiência com Deus, só experiências doces. Quem quer ser usado por Deus, quem quer pregar a palavra de Deus, quem quer ensinar a palavra de Deus, precisa entender que nem todas as experiências serão experiências doces. Experiências com a palavra. Nem sempre a experiência com a palavra de Deus, ela é doce. Quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos fazendo algo errado, equivocado, nós não queremos mudar, e quando olhamos a palavra diz que a gente tem que mudar. Paulo diz que nós olhamos, que nós precisamos ver a palavra, ele diz que vemos como que um espelho. Então a palavra ela é um espelho, e quando a gente olha na palavra, nós nos espelhamos nela, e nós observamos muitas vezes que nós estamos errados, equivocados, enganados. E quando entendemos que estamos errados, precisamos abandonar aquela prática errada e voltarmos a fazer o que é correto. Experiências com pessoas. Muitos pregadores, muitos professores de Bíblia não querem ter experiências amargas com pessoas. Nunca será um excelente pregador, nunca será um excelente professor. Quem quer ser pregador, quem quer ser ensinador,
precisa entender que experiências amargas com pessoas fazem parte da maturidade. Uma pessoa, para ser madura o suficiente para estar pregando nas tribunas, para viver uma vida conforme a palavra de Deus diz, é necessário ele ter experiências doces e amargas. Nós vamos ver na Bíblia isso. Paulo, tendo uma experiência doce, ele chega a dizer que Tito, quando ele viu Tito recriou-lhe a alma. Mas nós vamos ver Paulo reclamando de um monte de pessoas que ele teve experiências amargas. Então, querido, se você quer ser pregador, se você quer ser ensinador, se você quer ser cantor, se você quer ser um instrumento de Deus, tu terá que ter experiências com Deus, e essas experiências podem ser doces, mas também podem ser amargas. Paulo, quando ele se encontra com Jesus, ele cai por terra, e quando ele cai por terra, a Bíblia diz que ele ficou cego. Então ele teve uma experiência com Deus positiva, no entanto, não foi uma experiência doce. Então, queridos, experiências com Deus nem sempre são doces, podem ser amargas as experiências, ainda que positiva, mas elas podem ser amargas. Experiências com a palavra de Deus, nem sempre ela vai ser doce. Eu, por exemplo, cresci na igreja pentecostal, cresci no movimento pentecostal, aprendi muita coisa errada. Muita coisa, aprendi uma série de coisas. Na minha época só se proibia. Não se podia jogar bola, a mulher não podia usar uma calça comprida, a mulher não podia cortar a ponta do cabelo, o rapaz não podia usar uma bermuda. Então eu tive experiências com ensinos errôneos, e eu cresci dessa forma. Eu cresci com uma mente fraca, com uma consciência fraca. Para eu entender a palavra de Deus, ler, quantas vezes a palavra me confrontou naqueles costumes que eu aprendi errôneo. E eu olhava a palavra, eu entendia a palavra, eu não queria aceitar a palavra, porque a palavra estava indo contra aquilo que eu havia aprendido errado. Então o cristão sincero, ele acaba ensinando coisas erradas porque ele aprendeu errado. A mente dele foi formada errada, ele tem uma consciência fraca, se escandaliza por qualquer coisa. Então um cristão genuíno pode ensinar coisas erradas se não aprender da maneira correta. Experiências com Deus, experiência com palavra, experiência com pessoas. Nós precisamos entender que seremos, sim, muitas vezes, teremos experiência com pessoas ruins. A pessoa é uma boa pessoa, mas teremos uma experiência ruim com ela. De repente você vende algo caro para um amigo teu, uma pessoa sincera, e aquela pessoa desemprega, fica desempregado, fica doente, não consegue lhe pagar. Tu teve uma experiência amarga. Muitas vezes, por você estar passando por um sufoco financeiro, você não consegue compreender que você está tendo uma experiência amarga com aquela pessoa que sempre foi teu amigo, sempre foi tua amiga. No entanto, você está tendo uma experiência amarga. Então, experiência com Deus, experiência com a palavra, experiência com pessoas, nem sempre serão doces. Mas todas essas experiências serão válidas se nós soubermos observar aonde ela quer trabalhar em nosso ser. Então eu quero rapidamente ler para você uma coisa. Um crente sincero, ele pode acabar ensinando coisa errada. Isso pode lhe custar muito caro. E a gente precisa compreender isso. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 22, e versículo 18, o João dizendo assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Então, queridos, precisamos aprender corretamente a palavra de Deus para ministrar a palavra de Deus. Quantas vezes você ouviu na tribuna pessoas dizendo, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor? E nós vemos até hoje algumas pessoas dizendo isso. Isso é um erro, porque ela ouviu de alguém, que ouviu de alguém, e foi passando de pessoas para pessoa. Foi passando de pessoa para pessoa. Esses erros, por não ler a palavra de Deus. Então a pessoa que não lê a Bíblia, ela tem infelizmente, uma capacidade de ensinar aquilo que ela ouviu, mas não que ela leu. Por exemplo, Paulo nunca diz, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. E quantas pessoas ensinam que Paulo se fez de tolo para ganhar os tolos? Você já deve ter visto algum pastor, na hora de recolher as ofertas, dizer assim, irmãos, vamos ofertar que Deus, a Bíblia diz que Deus vai abençoar 100 vezes mais. Você vai ver que esse texto de 100 vezes mais não está falando de vida financeira. Está escrito em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 28. Jesus está falando para as pessoas acerca do que hão de comer e do que hão de beber. E aí ele continua dizendo até que ele fala exatamente assim, ó, aquele que perder pai, mãe, filhos,
casas por amor a mim e do evangelho, receberá 100 vezes tanto em casa, irmãos, irmãs, mãe, por amor a mim e do evangelho. Então, Jesus está dizendo que uma pessoa, ela vai receber 100 vezes tanto de casas, vai receber de irmãos, de irmãs, mas não está dizendo de vida financeira. Mas por aplicar erroneamente o texto, quantas vezes você vê pessoas dizendo, oferte que Deus vai lhe abençoar 100 vezes mais. Aonde tem esse texto na Bíblia? Não tem esse texto na Bíblia. Assim como não tem o texto que Paulo diz, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Então, nós precisamos compreender o que a Bíblia diz para nós não estarmos dizendo aquilo que é errado. E aí, às vezes a pessoa é um cristão genuíno, é uma pessoa verdadeira, mas por ela não ler a Bíblia, ela acaba ensinando aquilo que ela ouviu de alguém. É o mal das pessoas não serem como os bereanos. A Bíblia diz que os bereanos, eles ouviam Paulo ensinar, e quando eles chegavam em casa, eles iam ver na Escritura. Aí você diz, mas por que eles levavam tanto tempo até chegar em casa e ver nas Escrituras? Porque naquela época a Bíblia, ela era em rolos. Tu já imaginou? Ela era em rolos, enorme. Tu imaginou o profeta Isaías? Um rolo do profeta Isaías, quantos metros não dava? Do Salmo, que são 150 salmos. Então eles tinham em casa, as Bíblias não eram transportadas facilmente. Então as pessoas ouviam de Paulo e quando chegavam em casa iam conferir se aquela passagem que Paulo estava falando era verdade. Observe o trabalho que eles tinham para conferir se Paulo estava dizendo a verdade ou não. Muitas vezes hoje a pessoa vai para a igreja, ela está com a Bíblia na mão, o pregador ensina errado, prega errado, e ela não tem coragem de abrir a Bíblia e verificar se está sendo realmente ministrado aquilo que é a verdade. Então, a Bíblia diz, foi Jesus que falou para os fariseus, examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna. Jesus, ali não é uma ordem para nós examinarmos a Escritura. Jesus está falando que os fariseus, eles examinavam a Escritura porque julgavam que nela tinha a vida eterna. Então, nós precisamos fazer isso. Jesus falou para os fariseus, hipócritas, porque percorreis céus e terras para fazer um discípulo e depois nos tornais 2 vezes mais filho do inferno. Por que Jesus vai dizer que os fariseus faziam discípulo e os tornavam 2 vezes mais filho do inferno? Sabe por quê? É porque eles não discipulavam corretamente, coerentemente. É por isso que Jesus diz que eles faziam aqueles discípulos filhos do inferno. Eram homens, os fariseus, que liam a Bíblia, tinham um certo domínio da Bíblia, mas não viviam ela corretamente. Por isso, querido, por isso, minha irmã, meu irmão, é que nós precisamos meditar na palavra. A Bíblia diz, medita na palavra de dia e de noite. Então não é para nós lermos a Bíblia 2 minutos, 3 minutos, de dia e de noite. Tu lê, grava aquele versículo e medita naquele texto. Pede ao Espírito Santo para lhe ensinar. Você sabe que a Bíblia é o único livro que o autor está presente quando você lê. E quando você medita no livro, na sua mente, o Espírito Santo que nela está, quer lhe revelar, quer lhe inspirar. Porque na verdade a revelação já está aqui. A palavra de Deus é a única revelação divina. Agora o que nós temos são inspiração para compreender o que está escrito no texto sagrado. Então um cristão verdadeiro, ele pode ensinar heresias por não conhecer exatamente o que a verdade bíblica diz. Aquele cristão que só fica ouvindo o que os outros dizem, mas não lê a Bíblia. Você sabia que cerca de 10% dos crentes somente leem a Bíblia? Somente 10% dos crentes leem a Bíblia todo dia. No universo de cerca de 2 bilhões de cristãos que existe no mundo, somente 10% leem a Bíblia todo dia. Tu imagina o quanto nós poderíamos fazer se os cristãos todos lessem a Bíblia e compreendessem ela como ela é? Eu gosto de dizer que há uns 20, 25 anos atrás, nós ensinávamos a palavra de Deus, e quando ensinávamos, começava um versículo, por exemplo, aquele assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí os irmãos terminavam, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje, você começa um versículo, as pessoas não conseguem terminar, elas não sabem o versículo, elas não leem em casa, elas não têm a Bíblia como um livro, como um prazer de ler a Bíblia. Se nós não lermos a Bíblia, nós ficaremos facilmente à mercê de pessoas que querem nos enganar. Hoje, eu entrei aqui para dizer isso para você. Um cristão verdadeiro, genuíno,
ele pode acabar ensinando heresia por falta de experiências com Deus, experiência com a palavra e experiências com pessoas. Nós temos hoje um mar de pessoas, uma multidão de pessoas que digam, crentes dizendo, siga o que o seu coração diz. Mas não é assim, irmão. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração é enganoso. Como é que eu vou seguir o meu coração se a Bíblia diz que ele é enganoso? Em Jeremias 17:9. Para eu seguir o meu coração, eu preciso estar com ele transformado e mudado. É o coração de Filipenses 4:7, que a Bíblia diz que o Deus de paz guardará o vosso coração e as vossas emoções em Cristo Jesus. Mas como é que ele guarda? A partir do momento que eu tenho uma Bíblia como a minha única regra de fé e prática, eu leio a palavra de Deus, ela entra em mim. Sabe uma coisa linda de Jesus? Jesus é a encarnação da palavra. O profeta Isaías disse no capítulo 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Quem diz isso é Deus usando o profeta. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz. Sabe qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? O verbo Jesus Cristo. Jesus sai da boca de Deus. Jesus entra no mundo. Jesus é a palavra, ele encarna-se como ser humano. Quando Jesus anda na terra, é a palavra que está andando. Quando Jesus fala, é a palavra que está falando. Quando Jesus educa, é a palavra que está educando. Então Jesus andava na terra, era a palavra que estava na terra. Então nós precisamos tomar a Bíblia, fazer com que ela encarne em nós, com que ela entre em nós. E quando a palavra entra em nós, quando nós falamos, é a palavra que está saindo da nossa boca. Agora, Deus tem compromisso com a palavra que está escrito. Quando eu chego na tribuna e diz assim, oferta, irmão, que Deus vai te abençoar 100 vezes mais. Eu não estou falando que a palavra, porque isso não está escrito em lugar nenhum na palavra. E quando eu não prego a palavra, Deus não tem responsabilidade com ela. Quando eu digo para uma pessoa, se você não vier por amor, você vai vir por dor. Eu não estou pregando a palavra, eu estou dizendo algo, alguma experiência que aconteceu com alguém e eu quero fazer dela uma doutrina. A Bíblia é a doutrina de Deus. A Bíblia gera experiências, mas a experiência não gera doutrina. Então a minha maior responsabilidade como cristão é ler a Bíblia e procurar discernir o que nela está escrito. Ser inspirado. A Bíblia diz no Salmo, Senhor, da tua luz nós vemos a luz. Qual luz? Da luz do Espírito Santo, que é luz, nós entendemos a luz que é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 130 está escrito que a exposição, expor a Bíblia, a exposição da tua palavra, dá luz e entendimento ao simples. Então, querido pregador, pregadora, ensinador, ensinadora, é a palavra que importa. Agora eu preciso saber em que contexto ela foi escrita. Por exemplo, quando Jesus diz assim, olha, Jesus diz assim, quem já tomou banho não precisa lavar senão os pés. O que é que você entende desse texto? Quem já tomou banho não precisa lavar senão os pés. Muitas pessoas, por não compreender esse texto, acabam ensinando bobagem, ensinando besteira. Então é necessário entender. Por que Jesus falou isso? Por que ele diz que quem já tomou banho não precisa lavar senão os pés? Ele está falando de uma cultura, de um momento cultural onde ele estava vivendo. Então eu gostaria que você pesquisasse sobre isso. Por que Jesus disse isso? Então, querido, há uma necessidade, vocês, eu, de meditarmos na palavra como ela é. Precisamos ter, sim, dicionários bíblicos, uma teologia sistemática. Precisamos compreender, termos professores, ir para a escola bíblica dominical, ir para um curso de teologia. Toda pessoa que é contrária a um curso de teologia, ela é inspirada por um espírito mau. O crente sincero, que é contra o estudo bíblico, ele está sendo induzido por um espírito mau. Porque a Bíblia diz, foi Jesus quem falou, no capítulo 4, inspirando o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 8. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai falar inspirado pelo Espírito, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então Jesus dá uns para mestre. O que é isso? Para que a necessidade de ter umas pessoas chamadas para ser mestre, se não precisa estudar com ele?
Nós temos pessoas que são chamadas para ser mestres, ensinadores da palavra de Deus. E a essas pessoas nós precisamos dar ouvidos. Pessoas que passam tempo meditando a palavra, estudando a palavra. Pessoas que passam tempo lendo livros históricos, o desenvolvimento da teologia. Esse negócio de ler a Bíblia e sair por aí pregando o que você acha que é. Por exemplo, eu me lembro que quando jovem, eu devia ter uns 24 anos, eu me lembro que uma vez eu lendo o texto do Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus, e aí eu pensei, 7 Espíritos? E será por que Deus tem 7 Espíritos? Eu não vou falar para você, uma aberração eu imaginei. Ah, é porque o planeta Terra, ele tem 5 continentes, mas só que as Américas, na verdade, tem 3 porções de terra, aí dá 7 grande porção de terra, é por isso que Deus tem 7 Espíritos. Olha o que veio na minha mente, um crente imaturo. E aí se eu fosse ensinar isso? Tem um monte de pessoas imaginando, tirando coisas da cabeça dele e ensinando. Por isso que é a palavra que importa. Ouça os mestres. Lá no livro do Eclesiastes, o escritor de Eclesiastes, o Salomão, ele disse que a palavra, ela precisa ser pregada na congregação, como os grandes mestres construtores. Aqueles homens que eram, na época, que trabalhavam com a carpintaria, o carpinteiro, eles trabalhavam com os pregos, e o Salomão disse que a palavra deve ser fixada como prego. Para que isso ocorra, o carpinteiro precisava ter muitas experiências para fazer casas excelentes, construções excelentes. Assim é hoje o pregador. O pregador é um carpinteiro que constrói casas espirituais. Então o pregador, o carpinteiro, precisa manejar bem o martelo, manejar bem o prego, que é a palavra que ele vai ministrar. Ele precisa saber e entender, pregar verdadeiramente o que está na palavra, porque daqui a pouquinho Jesus vem. E o texto de Apocalipse diz que Deus vai cobrar de nós, se nós aumentarmos, acrescentarmos a palavra o que não está escrito, e se nós retirarmos dela o que nela está escrito. Como é que nós temos feito quando vamos à tribuna? O que nós temos feito com o tempo que Deus nos tem dado, na hora que estamos ministrando a palavra? Mas não é só na hora que estamos ministrando, não é na hora da tribuna que eu vou ler rapidamente um texto e vou falar qualquer coisa para os irmãos, para encher linguiça, como alguém diz. Não. A história vai contar, Tiago diz que quando Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou, e quando ele orou, Deus respondeu com fogo. A ideia que passa, que quando Elias está orando, é que Elias ficou um tempo enorme orando. Não. A oração de Elias não passou de 40 segundos. A oração de Elias no Monte Carmelo não passou de 40 segundos. Só que Tiago vai falar no seu livro, na sua epístola, que Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando no grego, sabe o que está escrito? Aquela palavra que diz assim, e orando, no grego está escrito, e orando, orou, até que recebeu a resposta. Sabe por que está escrito, e orando no original? E orando, orou, é porque Elias vivia uma vida de oração. Quando ele vai para o desafio, ele ora 40 segundos. E quando ele ora 40 segundos, Deus vem e responde com fogo. Mas aquela oração do desafio foi 40 segundos. Mas a vida de Elias era uma vida de oração. Então, o pregador, ele não pode ler a Bíblia somente na tribuna quando ele for chamado para pregar de improviso. Vem ministrar uma palavra. Ele precisa ter essa palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pregador que não se prepara para pregar, ele está pecando diante de Deus. O pregador que não ora para pregar, que não lê a Bíblia para pregar, que não pesquisa para pregar, ele está pecando. 2 livros na Bíblia foi escrito a partir de pesquisa. O livro de Lucas e o livro de Atos. Lucas diz que após ele fazer intensa pesquisa e pergunta para as pessoas que estavam próximo de Jesus, que viveu com Jesus, é que ele começa a escrever o seu livro. O livro de Lucas é um dos livros mais, dos 4 evangelhos, ele é um livro que traz mais explicações do que aquilo de palavras que acontecia no povo judeu. Por exemplo, ele dá explicações, ele fala o que aconteceu, mas a cultura judaica era diferente para os gregos. E Lucas escreve para os gregos. Então Lucas escreve esclarecendo o que o profeta havia dito. Sabe por quê? Porque os gregos não conheciam a cultura judaica. Então Lucas é o livro que você deve mandar o novo convertido ler. E a gente mandava ler o livro de João. É o livro de Lucas que você deve pedir para o novo convertido ler. Porque o livro de Lucas vem várias explicações dos conceitos ou da cultura judaica para quem não é judeu. Então, Lucas, ele pesquisa para escrever o livro de Lucas, ele pesquisa para escrever o livro de Atos,
Por quê? Porque ele queria escrever aquilo que é real. O pregador, Lucas, é um esboço, é uma mensagem. Atos é um esboço, é uma mensagem. O pregador precisa pesquisar para chegar na tribuna e ter o esboço dentro dele, ter a mensagem dentro dele. E aí ele vai pregar e Deus vai fazer aquilo que ele quer fazer. Eu vim essa noite aqui dizer isso para você. Um cristão genuíno, ele pode, infelizmente, estar ensinando coisa errada por falta de experiência com Deus, experiência com a palavra e experiências com pessoas. Queridão, queridos, irmãos e irmãs, amanhã eu estarei aqui às 23 horas e 15 minutos. Estarei aqui falando sobre o plano divino através do século. Vou falar sobre a escatologia, o arrebatamento. Vou falar sobre a grande tribulação, o 666, o falso profeta, o anticristo. Eu vou falar sobre a nossa entrada na eternidade, o milênio, falar sobre o tribunal de Cristo, falar sobre o grande trono branco, sobre o estado intermediário dos mortos. Nós vamos lembrar das coisas na eternidade, nós vamos lembrar das pessoas, o que vai acontecer conosco, o que a Bíblia diz. A partir de amanhã, a partir das 23 horas e 15 minutos, eu estarei aqui ministrando sobre a doutrina da criação. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Nós vamos começar desde a criação e vamos ir até a nossa entrada na eternidade. Vou passar muitos dias falando sobre esses assuntos. Começo amanhã, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Eu vou ir até terminar esse estudo, ou se um ou outro dia eu não puder estar aqui. Mas todas as noites, a partir das 23 horas e 15 minutos, eu estarei aqui, eu e meu filho, Natan, estaremos trabalhando essa questão do estudo bíblico. Se você puder, envie perguntas, nós estaremos respondendo acerca disso, tá ok? Me perguntaram sobre o batismo com o Espírito Santo ontem, se uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela precisa falar em línguas. Escute o que eu vou te falar. Tem pessoas que foi batizada com o Espírito Santo, manifesta nela outros dons, mas não manifesta a variedade de língua, ela não fala em línguas, ela não fala profecia utilizando um mistério, mas ela entrega uma profecia sem ser no mistério, porque ela foi batizada, mas ela tem tanto zelo de Deus, que ela tem medo de falar uma língua e não ser uma língua do Espírito. Muitas pessoas são batizadas, nunca falaram línguas, externaram dons, oraram, Jesus cura e tal, nunca externaram que foram batizadas, porque elas têm medo de falar as línguas que o Espírito Santo lhe coloca no coração. Se você já sonhou falando em língua, se você já teve uma visitação do Espírito e teve desejo de falar em língua, abre a tua boca e fala em língua. Você já foi batizado com o Espírito Santo. Deixa Deus lhe usar. Deus quer lhe usar como instrumento de paz. Deus quer lhe usar como instrumento de vida na face dessa terra. Existem muitas pessoas falsas hoje, mas Deus quer utilizar você que é verdadeiro, que tem desejo de fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Um forte abraço. Deus lhe abençoe muito, 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 muito. Nós temos um canal, o nosso canal é o canal que nós vamos estar postando todos esses estudos, é Escola Redentor. Escola Redentor. Você pode estar entrando lá e assistindo alguns vídeos que nós temos lá. Escola Redentor. Grande abraço, beijo no coração. Vamos juntos estudar, aprender a palavra de Deus e vamos continuar pregando a verdade que liberta. Um abraço a todos, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.